Então, bom dia. Bem com vocês, não? Bom? Bom dia lá no meu interior, lá bom. Vamos começar mais uma aula, então, para a gente aproveitar o tempo. Hoje, terminar no horário, né? Vamos terminar no horário. Então, vamos orar, esperar que o movimentação para a gente poder... Ô, Roberto, só para a gente poder orar aqui, por favor. Então, pronto. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia. Muito obrigado pelo privilégio de, nesse dia, sermos convocados a celebrar a ressurreição do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo privilégio que nós temos de, além de cultuá-lo, nós temos o privilégio de aprender mais a Tua Palavra na escola bíblica. Clamamos a Ti, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, nos dando entendimento, para que possamos entender cada vez mais a Tua Palavra, para que possamos conhecê-lo melhor. Nos auxilia na tarefa imensa que temos à nossa frente, ainda mais no capítulo que estudaremos hoje. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, pronto. Antes da gente começar o capítulo novo, alguma pergunta sobre a última aula? Alguém tem alguma dúvida sobre a última aula? Sim, não, talvez? Não? Então, pronto, Fernando. Tá. Então, a pergunta do Fernando, todo mundo conseguiu ouvir? Então, vou só repetir, que o Lucas não ouviu. Estava prestando atenção em outra coisa na hora. Mas a pergunta dele é se as nossas traduções elas são erradas pelo fato de, com uma certa frequência, aqui na frente, o pastor falar, olha, essa palavra aqui, uma melhor tradução seria essa, ou a ideia aqui por trás seria essa outra, né? Não, a tradução nossa, ela é confiável, né? Nós temos algumas boas versões em português, nós temos versões, por exemplo, a versão que eu mais gosto é a ARA, é a Almeida Revista Atualizada, por conta do método de tradução dela. Só que a gente precisa entender que quanto mais a gente estuda, a tendência é que a gente entenda melhor algumas coisas. Nem sempre, mas a tendência é essa. E com o desenvolvimento, com o avanço nos estudos de hebraico e grego e tudo mais, a versão Almeida Revista Atualizada, se eu não me engano, é da década de 60, se eu não me engano. Então já tem uma distância temporal razoável. E aí algumas coisas foram descobertas ao longo desse tempo. Acredito até que, inclusive, dicionários que eu uso de grego e hebraico, eles são bem posteriores a isso, né? Isso é uma coisa. Então, o método, por exemplo, de tradução da Revista Atualizada, que é o que eu gosto mais, ele preza mais pela literalidade, pelo texto que foi de fato entregue a nós. Existem outras versões que são uma tradução mais dinâmica, que tenta facilitar um pouco mais a compreensão, ainda que perca a literalidade. Então, por exemplo, a NVI é assim. E tem aquelas que nem Bíblia são. Elas são paráfrases. Até facilita o entendimento, mas se você ler vai ter muita coisa errada. Então, nova linguagem de hoje. A mensagem. Isso aí são paráfrases, não é texto inspirado. Ali já não tem. Já as outras não. NVI, ARA, elas possuem o que a gente chama de autoridade derivada. O texto que a gente recebeu, que vieram, né, os manuscritos que a gente recebeu, que vieram dos originais, eles são inspirados e eles então derivam essa autoridade para as nossas traduções. Isso não significa que os tradutores não falharam e que possam ter tido alguma compreensão equivocada. Por quê? Porque em alguns momentos você vai ter que interpretar para você poder traduzir. Então, a tradução ela nunca é feita por uma pessoa só, é uma comissão. Então, por exemplo, atualmente estou a ter aulas com pelo menos 2 professores que foram parte de comissões de novas traduções dos Estados Unidos. E eles, então, vão falar dessas dificuldades.
como a maneira que você crê, a linha teológica que você segue, vai fazer com que você faça a tradução de um jeito ou de outro. Então, tem uma passagem na NVI, por exemplo, que por ser uma tradução que a maioria das pessoas vem de uma linha teológica não calvinista, não crê na predestinação, por exemplo, tem um texto no Antigo Testamento que eles mudam completamente e colocam coisa que nem está no texto. Isso é uma coisa. Mas, se eu te der um documento que 95% dele, ou mais dele, vamos falar 97% desse texto, a tradução é boa, tá bom. Então, normalmente, quando eu faço algum comentário na pregação, normalmente eu falo em uma palavra, por exemplo. De quantas no texto? De mais de 100. Então, eu estou falando de mais de 99% de uma boa tradução. Mas aí é o meu trabalho a ficar atento a esses detalhes para que eu traga para vocês com uma profundidade maior aquilo que de fato foi dito. E porque, por exemplo, você é uma pessoa que fala duas línguas, pelo menos. Você fala português e inglês. Quando você convive com o estrangeiro, você vai ver que existem expressões idiomáticas, se você traduzir, você não consegue transmitir a mesma ideia para outra língua. Não sai. E tem coisa que você nem consegue fazer uma tradução direta, você tem que passar a ideia. Agora imagina que a Bíblia tem isso. Né? Então, se você pegar o Novo Testamento, no Novo Testamento tem várias coisas que foram escritas em grego que a gente chama de hebraísmos. Era o jeito que o hebraico, o jeito que o judeu falaria algo colocado numa outra língua. Então, para entender aquilo, você não tem que entender só o grego, você tem que voltar no pensamento judaico. Então, esses detalhes que vão auxiliar. Mas isso em nada diminui a autoridade ou a confiabilidade das traduções que nós temos. Né? Então, continua firme lendo lá a Bíblia, não deixe de ler por conta disso. Tá certo? E é confiável. Beleza? Respondido? Então pronto. Mais alguém? Alguma outra dúvida? Hebraico e grego para o alemão. Aí não tem jeito, né? Porque ainda, vamos supor que a gente tem uma língua que seja muito próxima do hebraico. Certo? A gente não fala essa língua, a gente não lê essa língua. Então, eu vou ter que trazer para o português. Mas, por exemplo, se você pegar, existe ali a Bíblia lá, Peshita, né? Nem a Bíblia, né? Vai ser os manuscritos Peshitas ali, em que você tem, então, algo próximo do hebraico. Mas, ainda assim, não é acessível para nós. Né? Então, eu ousaria dizer que nem o hebraico moderno é tão próximo do hebraico bíblico. A gente está falando de um distanciamento temporal de 4.000 anos, por exemplo. Então, uma língua em 4.000 anos, ela desenvolve e muda absurdamente. Basta ver, por exemplo, se a gente for conversar com os nossos avós, ou se a gente tivesse o privilégio de conversar com os avós dos nossos avós, nós veríamos que a gente não fala a mesma língua. Existe um aspecto que não é a mesma língua. Se a gente falar com os nossos colonizadores, ou os descendentes dos nossos colonizadores, nós veremos que em alguns momentos nós usamos a língua de maneira diferente. Ainda assim, a gente consegue se entender. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que não existe risco nenhum na autoridade da tradução e que faz parte do meu trabalho a auxiliá-los a compreender e a entender detalhes que não são visíveis numa tradução. Isso é normal. E a gente viu na última aula, na Confissão de Fé de Westminster, essa preocupação com os teólogos da Assembleia em deixar claro no capítulo anterior que as traduções elas são importantes, porque não tem como demandar, né? Aqui não é Estado Islâmico. A gente não vai fazer todo mundo aprender como eles fazem o árabe, eles não traduzem ao Corão. E essa é uma das acusações que eles fazem conosco, que nós deturpamos o nosso texto. Né? E nós não vamos forçar todo mundo a aprender hebraico e grego para que vocês consigam ler o texto no mais próximo do original.
porque eu estava até conversando com o Roberto ontem, né? Eu já fiz o equivalente a 3 anos e meio de grego, a 3 anos e meio de hebraico, e até hoje é difícil. Até hoje, se eu não tiver um monte de vários livros, dicionários para me auxiliar, não vai sair muita coisa. E eu, basicamente, vivo disso. Né? Então, vocês vão para o trabalho, eu vou para o meu, eu vivo disso e ainda assim é difícil. Né? Tudo bem que tem a limitação da pessoa que fala a vocês, uma pessoa limitada, então complica também. Mas acredito que existam outras pessoas limitadas mais do que eu e menos do que eu. Né? Então, as traduções elas são importantes para a nossa fé, elas são importantes para a vida da igreja. Certo? Então, pronto. Vamos falar agora de um assunto fácil, de Deus e da Santíssima Trindade. Não serei eu que explicarei o que é a Trindade. Alguém vai ter que explicar isso daqui 2 semanas, provavelmente. E essa eu vou assistir para ver se eu vou ter que corrigir alguma coisa depois. Mas vamos lá começar. Se o computador ajudar. Pronto. Então, esse é o primeiro parágrafo. Vocês conseguem ver alguma diferença em relação aos parágrafos que a gente viu do primeiro capítulo? Tem a quantidade de referência muito maior, certo? Vocês acham que faz sentido? Por que faz sentido? Estamos falando de Deus. Né? Estamos falando de Deus, né? Então, a gente tem um trabalho bom hoje. Não sei se nós passaremos por todas as referências, mas a ideia é terminar esse parágrafo. Tá bom? E creio que nesse capítulo, que é o capítulo 2, nós não precisaremos de 5 semanas. Acredito que 3 será o suficiente. E aí depois, mais para frente, eu vou falar o porquê. Então está escrito assim na confissão, né? Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é imutável, ilimitado, eterno, incompreensível. Ele é onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Ele faz tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoando a iniquidade, transgressão e pecado, e verdadeiro galardoador dos que o buscam. Ele também é justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, jamais terá por inocente o culpado. Então, eu creio que eu não precisaria dar aula. Era só ler esse texto e a gente podia ir embora, tá certo? Mas vamos ver aqui se o computador hoje está complicado, hein? Então, vou ficar aqui do lado, então. O porquê que eu vou gastar só uma aula nesse primeiro parágrafo? Porque uma das coisas que nós estamos fazendo é, no grupo das mulheres, no Elas, elas estão com um grupo, um clube do livro, em que elas estão estudando esse livro aqui, O Conhecimento de Deus. Além desse grupo, tem um outro grupo de estudo que a gente montou durante a semana, com a nossa irmã Tereza, a Alice e a Isaura, nesse primeiro momento, em que nós também estamos a estudar esse livro. Então, esse livro ele tem mais ou menos 400 páginas e ele fala do quê? De Deus. Então, a cada capítulo dessas 300 e tantas, quase 400 páginas, a gente vai estar estudando a pessoa de Deus. Então, a gente vai passar 1 ano estudando a pessoa de Deus lá, mais ou menos, talvez mais ou menos. A gente vai estudar, nós estudaremos aqui a pessoa de Deus em pelo menos 3 aulas. Eu espero, até o dia que eu morrer, continuar explicando a pessoa de Deus e a gente vai morrer sem entender tudo. E mais do que isso, na eternidade, nós não entenderemos a Deus completamente. Nem na eternidade. Por 2 motivos. Aquele que é infinito não pode ser completamente compreendido e muito menos por aqueles que são finitos, ainda que estejam perfeitos, glorificados. Então, para quem acha, para quem tem a visão equivocada
de que a eternidade vai ser monótona, nós teremos o privilégio de passar a eternidade inteira conhecendo a Deus e nunca parando e nunca deixando de nos surpreender com a pessoa dele, com a beleza dessa pessoa, né? Então, nas pregações, no Elas, e aí, maridos, você que tem a sua mulher vindo ao Elas, leia o livro também, converse com ela, aproveite a oportunidade de ter um momento com a sua esposa que vocês estão a ler a mesma coisa e conversar e aumentar o conhecimento que vocês têm em relação a Deus em conjunto. Isso vai trazer para vocês mais intimidade, isso vai trazer para vocês a bênçãos de Deus na vida prática, tá? Então fica o meu encorajamento. Se você não vem ao Elas, fica o convite. Se você é marido e a sua esposa não está lendo, fica o convite para você ler e convidá-la a ler. Se você é encalhado, se você está solteiro, leia também, tá certo? Não é restrito aos casados, isso aqui é para todo mundo. Então vamos lá. O negócio está meio arminiano hoje aqui, mas vamos lá. Então, pegando essa primeira frasezinha aqui, né? Há um só Deus, vive e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Então a gente pega ali, né, o que a gente vai chamar lá o famoso Shema, né? Ali em Deuteronômio 6, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então o meu professor coloca assim: é claro que podemos fazer a pergunta sobre quem é Deus, mas a Escritura, na maioria das vezes, responde à questão: quantos deuses há? Muitas vezes a gente está preocupado em entender quem é e a Bíblia está respondendo: ó, você tem que saber que tem um. Então, normalmente, a gente tem um costume de fazer perguntas erradas. Isso é natural, isso é natural nosso. E a Bíblia, quando a gente olha para a Escritura, pela maneira como ela expõe o conteúdo, a maneira como Deus se revela na Escritura, vai nos auxiliar a entender que muitas vezes a gente está fazendo a pergunta errada. E essa é uma delas. Num certo sentido, é uma delas. Quem é Deus? Vamos lá, vamos começar com o básico? Só existe um Deus. Parece óbvio, mas não é. Olha lá, vamos ver o texto de 1 Coríntios 8, 4 a 6. Né? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, um só Deus. Há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por Ele. Vamos pegar aqui já 1 Tessalonicenses, que depois eu emendo numa pergunta aqui. Ó. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Se Paulo aqui, por exemplo, está falando que eles abandonaram ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, o que Paulo está dizendo sem dizer? Falsos e mortos, falsos e sem vida. Uma estátua vazia, nada pode fazer por nós. Uma estátua oca, nada pode fazer por nós. Então só existe um Deus vivo e verdadeiro. E ele demanda exclusividade. É necessário que você se converta de um para o outro. Existe uma mudança na nossa vida. Agora, aqui quem já ouviu falar em ídolos do coração? Tá. O que seriam esses ídolos do coração? Quem pode me ajudar com essa definição? Como? O apego às coisas, isso pode ser de fato um ídolo do coração. Será que é só isso? São coisas que estão à frente de Deus na sua vida. Isso, nessa linha. Como? Sim. Então a ideia é que
qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupe um espaço que não é devido a ela, que ocupe um espaço que é devido a Deus, torna-se um ídolo. Então, muitas vezes os ídolos não são só as imagens ou deuses de outras religiões. Muitas vezes coisas, na verdade, ídolos de outra religião e Deus são coisas. Eles nada são, eles não são pessoas, né? E aqueles santos que a Igreja Católica Apostólica Romana gosta, muitos deles foram nossos irmãos de fato, né? Como Pedro e Paulo. Há outros não, mas Pedro e Paulo com certeza. Inclusive Maria, nossa irmã na fé, né? Devota ao mesmo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são irmãos, mas eles estão mortos. A alma está com Deus, mas eles nada podem fazer por nós, né? E ídolos do coração, então, é um tema que espero que ao longo da nossa caminhada vocês ouçam bastante eu usar essa expressão. Uma coisa importante da gente entender sobre ídolos do coração é que coisas boas podem se tornar ídolos. Normalmente a gente tem a imagem de que ídolo é só coisa ruim, mas coisa boa pode se tornar ídolo. Eu vou te falar algumas coisas boas que podem ser usadas corretamente ou coisas que são essencialmente ali boas. A gente pode fazer o uso incorreto disso e isso se tornar um ídolo na nossa vida. Começar pelo básico, dinheiro. O dinheiro em si não é problemático, né? Ter muito dinheiro não é um problema. O ter amor ao dinheiro é problema. E você pode ter amor ao dinheiro tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. É possível ser pobre e ter amor ao dinheiro, e é possível ser rico sem amar o dinheiro, né? A gente vai ver um rico que ama o dinheiro no jovem rico quando fala com Jesus. Ele ama o dinheiro, e Jesus fala, vende as suas coisas e vem me seguir. Bom, aí o senhor pegou pesado. Não quero essa vida para mim. Ou então você vai ver um rico como Zaqueu, que quando é convertido fala, se eu roubei, eu vou restituir. Eu vou restituir 4 vezes mais. Um outro ídolo na nossa vida que pode não parecer no começo é a família, é o casamento. A pessoa que idolatra o seu cônjuge, seja o marido ou a esposa, aquele que deixa de fazer qualquer coisa simplesmente por conta do seu cônjuge, está idolatrando. Aquele que a sua felicidade depende do seu cônjuge, está pecando. Tem ali um ídolo. Eu falava para minha esposa, se a tua felicidade for depender de quem eu sou, você vai ser a mais infeliz das mulheres na história. Primeiro que eu sou um cara difícil e porque você está buscando satisfação na pessoa errada. Somente um homem pode satisfazer os nossos corações. É somente Jesus Cristo que pode satisfazer os anseios do nosso coração. Então, o casamento pode ser um problema. Os filhos podem se tornar um ídolo. Os filhos podem se tornar um ídolo. Quando, por exemplo, o meu coração se orgulha de quem o meu filho é, das coisas que ele faz, se tornou um ídolo. Ao mesmo tempo, porque se eu me orgulho daquilo que ele faz de correto, quando ele faz o de errado, aquilo põe em xeque a minha maternidade ou a minha paternidade, eu tenho ali um ídolo. Então o filho, ele pode ser um ídolo tanto no aspecto de quando ele faz coisas boas, de quando ele faz coisas ruins. Vai ser natural, aí já vou antecipar para vocês, vocês não são bons pais e boas mães. Porque todos nós somos falhos. E os filhos não são bons filhos. Isso é uma coisa que eu tenho que sempre lembrar o meu pai. Meu pai tem uma visão de mim em alguns momentos que é meio idealizada. Eu falo, pai, não, eu sou muito pior do que isso. Eu sou cheio de falhas. Eu falei, não, eu sei, mas aí... Eu falei, não, então lembra que existem essas falhas. Então filhos nunca são bons filhos. Num certo sentido, nunca são. Então a nossa identidade não depende se os nossos filhos são bons ou ruins. A nossa identidade depende do nosso amor ao nosso Senhor, então a nossa identidade está em Cristo e naquilo que Cristo faz por nós e pelos nossos filhos. Então, isso não quer dizer que você tenha que deliberadamente ser um mau pai, porque você pode ser um bom pai e o seu filho tomar decisões ruins. Ou você pode ser um mau pai e o filho tomar decisões boas. É nessa hora que a gente começa a entender o que a graça pode fazer na nossa vida.
onde você pode ter pessoas vindo de lares destruídos, que humanamente olhando, falam assim, como que deu certo? Como que pode essa pessoa vindo de uma família destruída, sem exemplo nenhum, ele ser o primeiro crente da família e dar certo assim? Isso é graça. Isso é o poder de Deus para a salvação. Então, eu falei que marido e esposa pode ser ídolo, eu falei que filhos podem ser ídolo, falei que dinheiro pode ser ídolo. Quer ver um outro ídolo? Trabalho. E foi um ídolo na minha vida até o meu chamado. Tranquilamente. Quando a sua carreira é importante, tão importante, que a tua carreira demanda de você a sua devoção completa, e temos ali um ídolo. Tudo que demanda, e uma coisa que o ídolo faz, o ídolo ele é incansável, o ídolo ele é insaciável. O ídolo te consome. Então você vai fazer horas e mais horas. Eu, por exemplo, na época eu trabalhava na consultoria, depois num banco no Brasil, eu cheguei a trabalhar, teve dias que eu trabalhei 24 horas, tinha época que na média era de 12 a 16 horas. Eu era um zumbi. E eu lembro uma vez na pregação, meu pastor falar assim, eu vejo vocês aqui, mas eu vejo zumbis que vieram adorar a Deus. Porque a sua disposição, o seu tempo, a sua energia, você gastou com o seu ídolo durante a semana. E aqui você trouxe o seu pior para Deus. Esse dia foi um dos momentos que Deus foi mudando uma chave no meu coração. E eu fui ver que, de fato, a minha vida estava, detalhe, diácono, professor na EBD, tudo tranquilo, mas a minha vida, eu tinha um ídolo maior que me consumia e que o meu melhor não estava ali para ele no domingo. Eu estava indo adorar a Deus exausto, eu estava indo adorar a Deus preocupado com o que ia acontecer na minha próxima semana, se eu ia ser promovido, se eu ia ter um aumento salarial. Quer ver um outro ídolo? O meu umbigo, né? O meu umbigo, meu ego, o meu lazer, o prazer na minha vida pode ser um ídolo. Ele pode ser tanto ídolo que eu vou abrir mão de me sacrificar para receber algumas bênçãos de Deus, para que eu possa usufruir de coisas que eu gosto. Então, quando eu olho essa presente geração, eu vou falar, vai da minha geração. Eu fui dos meus amigos, com uma grande folga, eu fui o primeiro a casar. Já falei que eu não sou normal. Eu casei ele por volta dos meus 22 anos e fui assim, tranquilamente, a primeira pessoa do meu emprego na minha faixa etária que casou. Eu fui o primeiro dos meus amigos de república que casou. E o que eu vejo de diferença é que muitos deles não queriam casar porque eles queriam primeiro desenvolver sua carreira. Eles queriam, por exemplo, fazer viagens internacionais e conhecer o mundo. Eles queriam comprar o apartamento. Eles queriam ter um carro para então, depois, conseguir arrumar uma esposa. E eles entenderam o jogo tudo errado. Porque é com a esposa que essas coisas vão ser conquistadas mais facilmente, humanamente falando. Mas o ponto todo é que coisas que Deus colocou para que o homem fizesse, a gente deixou de fazer por conta de prazeres nossos. Então, por exemplo, na minha geração, as pessoas já não querem ter mais filhos porque dá trabalho. E aí eu terei noites mal dormidas e aí eu não vou conseguir performar na minha carreira. Ou então, vai chegar uma época em que eu vou querer tirar férias, eu queria fazer aquela viagem internacional e para ir com o bebê é difícil. Ou então nem faz sentido ir com a criança naquele lugar. Mas talvez, se eu substituir a criança por um animal, talvez eu consiga colocá-lo num hotel ou pedir para alguém cuidar enquanto eu viajo.
Então, ídolos do nosso coração que começam a consumir quem nós somos e começam a nos distanciar de quem Deus é e daquilo que Deus nos ordenou. E aqui eu não estou falando contra ter animais, não estou falando contra você fazer viagens, eu só estou falando que a gente tem que pôr o que é prioridade no lugar que tem que ser colocado. A gente tem que pôr em perspectiva a nossa vida de acordo com a Escritura. E eu faço o desafio a você, por exemplo, que tem dúvida em relação a filhos, por exemplo, a se vale a pena, se a pessoa trocaria um filho por conhecer 120 países em hotel 5 estrelas. Eu duvido que alguém trocaria isso. Ainda que o filho dê trabalho, ainda que o filho depois de velho seja chato, que ela faz de adolescente chato. Adolescente é chato, adolescente é chato, adolescente é chato. Mas a gente vai ficar próximo, mas eu fui adolescente, vocês sabem que adolescente é chato. Né? O adolescente não conhece nada e é dono da razão em tudo. Não é igual o jovem, conhece nada, dono da razão em tudo, nem arruma a cama, mas vai mudar o mundo. Não sabe nem lavar uma louça, mas o mundo ele sabe como transformar. Mas enfim, vamos voltar aqui para os ídolos. Tudo isso que eu quis falar é para vocês entenderem o porquê que a Bíblia repete tantas vezes que só há um Deus e um só Senhor. Só existe um que é digno da nossa devoção, do nosso tempo, do nosso amor. Ainda que custe alguma coisa e ainda que em alguns momentos seja difícil, ainda que eu tenha que abrir mão de coisas na minha vida para segui-lo da maneira como ele demanda, não a maneira que eu quero. Com Deus, é importante reforçar isso, com Deus não tem negociação. Eu não falo, eu quero te servir, Deus, eu quero, mas do meu jeito. Deus não se curva a você. A relação é o contrário, é você que tem que se curvar a Ele. Né? Então, tudo isso para falar que ídolos do coração é algo existente na nossa vida e não é porque você é crente que você não tenha. Eu diria que é porque você é crente e você vai conseguir enxergar os que você tem, com o auxílio do Espírito Santo e através da leitura da palavra. Então, a Bíblia está certa em responder para nós que há um só Deus. A Bíblia está certa de nos alertar que existe somente um Senhor, que é digno de adoração. E aqui trazendo o nosso mestre, né, João Calvino, ele fala assim, quando narra que Raquel furtara os ídolos do pai, não fala de outra forma senão de um vício generalizado, do que é lícito concluir que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Então muitos vão falar, Calvino falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É mais ou menos isso que ele falou. Então nós constantemente criamos coisas para adorar. Constantemente, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos em intimidade com Deus, o nosso coração se inclinará para criar um novo ídolo, para adorar alguma nova coisa. E minha paciência está sendo muito provada hoje. Então, vou passar tudo aqui. Então vamos lá, Jó 26:14. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então, contudo, ainda que Deus seja limitado em número, ele é ilimitado em seu ser em todas as suas perfeições. Jó e seus amigos estavam errados acerca de muitas coisas, mas pelo menos todos eles compreenderam que as profundezas do ser divino não podem ser sondadas por homem algum. Não conseguimos nem ao menos compreender as orlas dos seus caminhos. Ou seja, não dá nem para começar a conversar. Não dá nem para começar a argumentar. E esse é um dos grandes pontos do livro de Jó. É Deus mostrando ao homem, quem é você para querer argumentar comigo o que eu estou fazendo na sua vida? Quem é você para achar que você não merece passar por isso? Quem é você que acha que pode dar conselho para o Criador de todas as coisas? É mais ou menos isso que está por trás do livro de Jó. Aqui, eu quero trazer para vocês
Não dá para fazer essa figura na proporção correta, porque a gente não tem espaço suficiente no slide. Mas esse é um termo aqui, eu trouxe em inglês, eu peço desculpa para vocês, mas é porque é um coreano que fez esse desenho, não tive tempo de fazer o desenho. Esse desenho ele mostra uma distinção fundamental para o nosso entendimento acerca da pessoa de Deus. É a distinção entre o Criador e a criatura. Nós fomos criados e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que nós somos iguais ao ser de Deus. Porque nós somos criados, ele nunca teve começo. Essa é a primeira grande diferença. Então, nós como criaturas e ele como criador somos dois tipos de seres qualitativamente diferentes. Existe uma diferença de qualidade, existe uma diferença de essência. Aqui, esse círculo representando Deus deveria ser gigante, né? E o nosso poderia ser um pontinho só. Mas só por questões didáticas aqui, para a gente possa ver. Então, nós temos aqui o Deus triuno, dentro das suas obras internas, como, por exemplo, o conselho que eles tiveram antes para fazer toda a questão da criação, por exemplo. Então, Deus como criador. E nós temos esse Deus como criador se revelando à criatura de duas formas, que nós já vimos. Nós temos a revelação geral, que nós vimos no capítulo 1 de Romanos, e nós temos a revelação especial. Por exemplo, nesse texto aqui, é quando Deus faz o pacto com Adão. Coloca no jardim e fala para não comer da árvore. Na revelação geral, Deus se revela na criação, e na revelação especial, existe isso que nós chamamos de uma condescendência pactual. A gente vai ver isso no capítulo 7 da Confissão de Fé. É a ideia, então, que Deus ele vem e se revela a nós de uma maneira que nós podemos compreender. Essa condescendência, Calvino vai falar, que é como um pai balbuciando palavras para um filho, para que o filho possa entender alguma coisa. Então é o Deus inatingível, o Deus infinito, vindo até nós e falando de uma forma e numa linguagem que nós possamos compreender. E se ele não fizesse isso, não teria jeito de nós conhecermos profundamente. Se Deus não se revelasse, se ele não viesse ao nosso encontro, se ele não nos regenerasse, e se ele não nos desse a palavra escrita, e se ele não tivesse levantado homens para traduzi-las para nós, a gente não entenderia de maneira salvífica quem é Deus. Então, nós sempre faremos o que nós chamamos, então, por exemplo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo. Mas nós nunca amaremos como Deus ama. Nós amaremos de maneira análoga. Nunca a mesma coisa, porque qualitativamente nós somos diferentes. Então existe uma distinção, existe uma diferença entre aquele que criou todas as coisas e aqueles que foram criados. Então vamos lá. Então ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, ele é imutável, ilimitado, eterno, incompreensível. Deuteronômio 4, 15 e 16. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então Deus não era o fogo, Deus falou no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante a homem ou mulher. Primeiro texto base do porquê a gente não usa imagem para adoração. Não tem como fazer imagem daquilo que você não conhece. Não tem imagem que a gente possa fazer que represente aquele que é infinito. Está vendo? Eu não sei como aquela outra pseudo-igreja caiu nessa, de fazer imagens, né? Mas vamos avançar. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir o quê? Então, o que isso fala sobre Deus?
Imutável. Se ele é imutável, existe alguma chance dele gostar de uma coisa no Antigo Testamento que ele não gosta no Novo? Não. Existe alguma chance do Antigo Testamento retratar um Deus maldoso e o Novo retratar um Deus gracioso? Então tá bom. Testando minha paciência, meu Deus. Vamos lá. Então, Salmo 145, 3. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é? Pergunta. O que estamos a fazer então? Se ele é insondável, se ele é incompreensível, se ele é imensurável, por que numa manhã chuvosa, em que o cobertor ficou te convidando para você ficar mais tempo lá, na sua cama, o que nós estamos a fazer aqui então? Então, esse negócio... Então, Deus é conhecível. Ele revela a si mesmo. Mas o nosso conhecimento é tão limitado que também admitimos, em um sentido profundo, que Deus é incompreensível. O que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre conhecer alguma coisa sobre um assunto e dominar completamente aquele assunto. Então Deus ele é insondável no sentido de que a gente jamais conseguirá compreendê-lo completamente, em todas as nuances, em todas as suas perfeições. Mas, ao mesmo tempo, ele veio até nós e se revelou de uma maneira que nós podemos, de fato, conhecê-lo intimamente. Então, por isso que eu falei que nós vamos passar a estudar esse capítulo, estamos lendo um livro sobre o assunto, toda pregação vai revelar alguma coisa de quem Deus é, e nós vamos morrer sem conhecê-lo completamente. Mas a pergunta que eu faço é, hoje é a 6ª semana que a gente começou, desde quando nós começamos a EBD. Vocês sentem que vocês conhecem mais hoje do que vocês conheciam há 6 semanas? Ou não? Se vocês falassem que não, eu ia me suicidar. Então, é possível ver que em 6 semanas a gente tem um conhecimento maior de quem Deus é, da sua palavra. Isso significa que a gente conhece completamente? Não. Então, esse vai ser o resto da nossa vida nessa terra e na terra por vir. Conhecer a Deus. Né, como diria lá os catecismos, né, e gozá-lo para sempre, né, usufruí-lo para sempre. Agora, se Deus ele é imutável, e aqui eu já dei um pouco dessa resposta, vocês acham que os 10 mandamentos é algo para o Antigo Testamento ou é algo para o tempo presente? Então muitas pessoas vão falar assim, mas Cristo cumpriu. Verdade. Por isso que você não precisa cumprir para conquistar a salvação. Agora, não confunda Cristo cumprir algo com o fato de que se Cristo cumpriu e eu posso passar então a desobedecer esses 10 mandamentos de maneira deliberada, na minha cabeça, na minha mente, eu estou acreditando que Deus mudou. E o que são os 10 mandamentos? Um código ético e moral? Isso é verdade. Mas mais do que isso, os 10 mandamentos, eles são a expressão do caráter de Deus. Os 10 mandamentos nos revelam aquilo que Deus ama e aquilo que Ele odeia. E se Deus é imutável, Ele continua amando os 10 mandamentos até hoje. Por isso, para mim e para você, os 10 mandamentos são, sim, a base da nossa ética e da nossa vida moral. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, pularmos para o Novo Testamento, onde Jesus Cristo resume os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar o próximo, todos os 10 estão cobertos nisso. E se eu amo a Deus e eu amo o próximo, eu vou ter a vida mais ética possível, a vida mais íntegra possível. E isso é algo que agrada a Deus. Estou falando aqui de farisaísmo e legalismo? Não. Eu estou falando da obediência não como algo para conquistar a salvação e para conquistar o favor de Deus, mas eu estou falando da obediência
e uma vida de acordo com o padrão ético de Deus como uma forma de um coração que reconhece aquele que me salvou, e não apenas reconhece aquele que me salvou, e reconhece que aquele que me salvou sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para a humanidade. Então, por isso, os 10 mandamentos, eles são o fundamento da ética cristã. Ainda que muitos acham que é coisa do Antigo Testamento, é a base da ética cristã. Pelos 10 mandamentos, a gente consegue tomar qualquer decisão nessa vida. Com os 10 mandamentos, a gente consegue tomar qualquer decisão nessa vida. E aí ele é onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Então, mesmo aqui, estamos só iniciando, pois há tanto mais para se dizer sobre a pessoa de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus é adorado como Todo-Poderoso. Diante da igreja, o apóstolo louva a vastidão da sabedoria de Deus. Diante do trono do céu, serafins e querubins louvam a perfeição da santidade dele. Deus é verdadeiramente aquele que é onipotente, onisciente, santíssimo. Como nos lembra o Salmo 115, ele é completamente livre, fazendo tudo como lhe agrada. Porque Deus é absoluto, ele é quem é, como certa vez disse a um apavorado Moisés na sarça ardente. Então, vamos ler aqui algumas passagens bíblicas aqui. Deixa eu só fazer algum comentário aqui, vamos ver. Tá. Não, então vamos para os textos, vamos para o texto aqui. Então, estamos no horário aqui, vamos para o texto. Então, Gênesis 17:1, né? Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que continua falando ali? Anda. Então, eu lembro uma vez uma pessoa perguntou assim, mas na Bíblia tem alguma coisa porque a gente tem que ser perfeito? Falou, tem. Anda na minha presença e ser perfeito. A gente vai conseguir, é outra história. Você sabe que não, né? Mas existe então esse padrão, né? Mas o que é importante, por que vocês acham que é importante no texto? A narrativa em hebraico, ela, na maneira como o hebraico funciona, não é uma narrativa que gosta de dar muitos detalhes. Mas quando essa narrativa dá detalhes, esses detalhes são muito importantes. Então a pergunta é, por que vocês acham que é importante o autor começar com essa frase? Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos. Porque até então, aquele que recebera a promessa de ser uma grande nação continuava sem filhos. Então o texto traz aqui, a beleza do texto está 99 anos sem filhos. E Deus, no capítulo 15 de Gênesis, havia prometido a ele, olha para os céus, conta as estrelas se é que podes. Os teus descendentes serão assim. Então, quando nós temos aqui 99 anos e a informação, eu sou o Deus Todo-Poderoso, na sequência do texto a gente vai ver que esse Abrão se tornará Abraão e, consequentemente, um pai de descendentes, de inúmeros descendentes, dos quais nós somos parte. Então a idade está aqui para mostrar o quão poderoso é esse Deus. É na impossibilidade, na impotência, na incapacidade humana, Deus escancara o seu poder. Se você ainda não estivesse vendo, né? Então, Apocalipse 4:8, né? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vocês já repararam? Não, deixa para a próxima. Vamos lá. Salmo 115:3, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Eu já fiz essa pegadinha, vou fazer de novo para ver se vai ter alguém que vai cair. Deus pode todas as coisas? Sim ou não?
Deus não pode todas as coisas. Não. Porque ele não pode ir contra o seu próprio caráter. A chave para entender isso é que, tudo faz como lhe agrada. Então Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra o seu caráter. Não é pegadinha de seminarista lá, isso daí eu sempre... Mas é só para a gente ver que a gente precisa articular bem a nossa fé e pensar na consequência das coisas que a gente afirma, né? Mas então assim, Deus ele é de fato todo poderoso, mas ele é fiel a si mesmo. Então nesse sentido, talvez isso é novidade, Deus não possui livre-arbítrio. Foi engraçado essa? Então, porque aqui, para a gente evitar, conseguir evitar muito problema nessas benditas, né, discussões sobre livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? A gente não consegue, mas o livre-arbítrio, isso é uma aplicação do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher agir contra a sua inclinação interna, natural. Então, por isso que escolher pecar e não pecar seria a prova para ver se a gente tem livre-arbítrio. Então, faz esse teste hoje. Tenta não pecar hoje. Ao que todo mundo deveria estar tentando, né? Só para deixar a dica aí. Mas se, então, o livre-arbítrio é a capacidade de ir contra a minha inclinação interna, ao meu caráter, aquilo que eu sou, Deus não tem isso. Porque ele não pode ir contra o seu caráter. Mas isso, olha que coisa importante, e isso não é um limitador da pessoa de Deus. Isso é uma das belezas da pessoa de Deus. Então, as únicas pessoas que tiveram livre-arbítrio foram Adão e Eva. E fizeram péssimo uso. Mas foram os únicos que conseguiriam escolher sem nenhuma inclinação moral dentro do seu coração. Mas vamos avançar porque o tempo está acabando. Então, Êxodo 3, 14 e 15. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, é daqui que a gente pega o nome Yahweh, e aí tem gente que fala Yahvé, tem gente que fala Jeová. Muitos acreditam que a pronúncia mais adequada vai ser o Yahweh, mas é o que a gente chama de tetagrama lá. São os 4 consoantes no hebraico que representam esse nome de Deus, eu sou. E aqui alguns teólogos, cara mais rebuscado, né, o pessoal refinado lá que é estudioso, eu só fico copiando as ideias. Eles vão falar que, por exemplo, Deus não existe. Aí é mais uma das pegadinhas. Porque existência pressupõe início. Então, para algo existir, precisa ser criado. Então, Deus não existe, ele é. E ele é desde sempre, então, o que era, o que é e o que há de vir. Então, nós precisamos entender que Deus ele não é amarrado pelo tempo. Então, por isso que ele fala, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sempre já estava aqui. Então, Deus... Por isso que alguns vão argumentar que não existe, na apologética, a necessidade de você provar a existência de Deus, porque Deus simplesmente é. Mas é assim que ele se revela a Moisés, e é esse o nome que todos temem e que todos se dobrarão um dia. Então ele faz tudo para a sua glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, Efésios 1:11, né? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Não sei. Na Bíblia de vocês está assim? Na minha está. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus, fica tranquilo,
Deus não está pedindo o teu conselho para tocar o mundo, para conduzir o mundo. Você não tem que ficar dando palpite para Deus. Você não tem que querer mudar a lei de Deus. Você não tem que vir atualizar a Escritura. Na oração, você pode pedir as coisas para Deus do jeito que você quer. Não pede contra a vontade revelada dele, né? Mas você pode pedir. Uma coisa importante, né? Ele vai fazer tudo do jeito que lhe agrada, segundo o propósito que ele tem, que é bom, perfeito e agradável. Mas quando a gente pensa em oração, isso aqui é uma coisa importante, porque a gente pode cair. Se nós começarmos assim, ó, Deus é imutável, ele tem o propósito dele, então não adianta eu orar o que eu quero, eu só vou orar, Deus faça a sua vontade. Certo? Só que a oração, ela é um momento onde você está colocando o seu coração diante de Deus. Porque ele já sabe o que está no seu coração. Mas é você que precisa desse momento, não é ele. E o que Deus está buscando é um coração sincero e um coração que coloque diante dele as angústias. Esse é o melhor remédio para a ansiedade, segundo Filipenses 4. E aí eu vou te dar um exemplo. Jesus Cristo, ele é Deus? Então Jesus Cristo é perfeito, ele sabe todas as coisas. Vocês acham que Jesus Cristo sabia o porquê que ele tinha vindo para a Terra e encarnado? Ele tinha consciência da missão dele? Então por que no Getsemane, a hora que ele vai orar e falar assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele continua sendo, ele continua sendo um homem ainda. Mas o ponto todo, Jesus nos ensina nessa oração de que nós podemos pedir o que nós queremos. O problema para nós é que a gente não põe a vírgula e faz o que ele fez. Mas seja feita a tua vontade. Jesus Cristo mostra para nós, sendo o próprio Deus, a ira e a angústia que estava esperando por ele por conta do meu e do seu pecado. A ponto dele, o Deus Todo-Poderoso, falar, se possível, se tiver o plano B, isso nos mostra também que não existe plano B. É só um caminho, é só uma verdade, e é o caminho que conduz à vida. Então, Provérbios 16:4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Vamos lá. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Acho que esses textos altamente autoexplicáveis, né? Então vamos dar uma corrida aqui. Então ele é cheio de amor, isso aqui a nossa geração gosta, né? É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoando a iniquidade, transgressão e pecado, e verdadeiro galardoador dos que o buscam. 1 João 4:8, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É verdade. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, eu queria que aqueles que só clamam, né, aqueles que fazem Deus algo divisível, aqueles que só enfatizam o amor, eu queria que eles amassem. Porque se eles amassem, eles não fariam o que eles fazem. Né? Então, Deus é amor, isso é de fato uma verdade. Né? Vamos lá, Êxodo 34, 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade nos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então aqui a gente já tem várias, né? Fidelidade, misericórdia, longânimo e tudo mais. Mas uma coisa importante, fala aqui que Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus, só para você entender a desproporção. A misericórdia de Deus em 1000 gerações. Ele não inocenta o culpado e visita a iniquidade. 3ª e 4ª geração. Consegue ver a desproporção? Consegue ver como o amor se manifesta
se manifesta através da graça e a maneira como Deus é longânimo com os nossos pecados, mas ele continua sendo justo, né? Então, como diria aqui o Van Dix Horn, essas são boas notícias para pecadores, que é o que todos somos. Embora a Escritura nos diga que o nosso Deus se torna galardoador dos que o buscam, recompensador daqueles que o buscam, né? E aí, para terminar, e nós vamos conseguir, ele é também justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, jamais terá por inocente o culpado. Então, Neemias não viu problema em confessar que Deus, em sua justiça, também pode ser temível para aqueles que o desobedecem. Deus odeia o pecado, como o Salmo 5, sem rodeios, afirma. Devido à sua perfeita justiça e ódio ao pecado, Deus repetidamente nos adverte que ele não inocenta o culpado. Então, aqui, os autores bíblicos, inspirados por Deus, eles nos mostram que a gente não precisa tentar fazer Deus ser bonzinho. A gente não precisa tentar aliviar a barra de Deus, falando assim, não, Deus é misericordioso, ele não é assim esse Deus todo de justiça. Porque os autores bíblicos mostram que ele é um Deus de justiça. E mesmo sendo injustiça, ele é misericordioso. E mesmo sendo um Deus justo que pune o pecado, ele continua sendo amoroso. Então a gente não precisa deturpar as verdades bíblicas para tentar vender uma imagem de um Deus que não existe. A nossa missão como crentes ao falar de Deus aos outros é apresentá-lo como ele mesmo se revelou. Por isso que eu falei que Deus não está pedindo o teu conselho de como tocar o mundo. Ele escolheu como ele quer ser revelado. Então você vai falar de Deus, fala na completude de quem ele é. Seja amoroso, seja gentil, seja sábio. Mas fale que esse Deus é vingador e ele virá contra todo aquele que não confessa. E que esse dia vai ser duro para aqueles que não seguem, né? Então, última fala aqui do Van Dix Horn, né? Aqui falamos da justiça e misericórdia de Deus, do seu poder e sabedoria, na verdade, de todos os atributos dele. No entanto, não pensemos nem por um minuto que esses atributos são capazes de definir Deus e de qualquer maneira limitá-lo. Se esses parágrafos fossem páginas ou se todo mundo fosse impresso, ainda assim seria vã a esperança de catalogar as perfeições do nosso Deus Trino. O que de fato queremos fazer é nos regozijar no caráter de Deus com a maior profundidade possível, para que melhor possamos refletir a imagem dele, dar-lhe glória e desfrutar dele eternamente. Então a nossa luta, a nossa busca por conhecer mais a Deus, ainda que a gente nunca vá atingir o conhecimento completo, é que nessa busca nós poderemos adorá-lo cada vez mais profundamente. O conhecimento de Deus, e aí eu concordo com o Packer, a tese do livro dele, o conhecimento de Deus deve nos levar a uma postura curvada diante dele, e impressionada e maravilhada com aquele que é o Deus infinito, com as suas perfeições, com tudo que ele faz, com tudo que ele é. Então, a busca pelo conhecimento de Deus nos levará a uma vida de intimidade com ele, uma vida de admiração por quem ele é, e que nos dará condições para viver nessa terra, como nós veremos na pregação, se Deus assim permitir. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado, pois apesar de sermos incapazes de compreender completamente quem o Senhor é, o Senhor nos dá um conhecimento suficiente para que sejamos salvos, o Senhor nos dá conhecimento suficiente para que fiquemos maravilhados diante de Ti. Muito obrigado, pois o Senhor é um Deus amoroso, gracioso, um Deus misericordioso, um Deus justo e um Deus que vem e salva aqueles que lhe pertencem. Que o Senhor continue abrindo nosso coração, nossa compreensão, para que possamos continuar a conhecê-lo mais e melhor. E que isso nos leve a uma postura humilde, uma postura de adoração do Deus vivo, do único Deus vivo e verdadeiro. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.